nova, né? Câmera nova, eu paguei pra isso, pra ter bateria. A gente veio aqui hoje pra falar sobre realidades. Exatamente. O nome do vídeo é Como lidar com a sombra de cada signo. Porque tem umas pessoas que jogam a pergunta pra Tiffany, jogam a pergunta pra mim, assim, ó, falam assim, mas qual que é o pior signo? Ai, o meu signo é ruim mesmo. Escorpião é o pior signo, né? Eles elegem, né? O aquário, o escorpião, quem mais? E o Áries. São os piores. Vilões. Nossa. E o peixes, o câncer, são os fofinhos, são, né? Doce ilusão, né, gente? Parece, gente. Vamos lembrar que piranha é peixe, né? Sempre falo isso, né? Então, o que a gente decidiu fazer hoje? Estamos aqui para mostrar rapidamente que tem como a gente lidar com o lado que é a sombra de qualquer signo. Porque não tem signo ruim, signo bom, gente. Tem assim, todo signo tem a sombra e tem a luz, entendeu? Então você pode optar por trabalhar a sua luz ou ficar na sombra. Exatamente, não é assim, gente. Então eu sou vingativa, porque eu sou escorpiana, eu sou vingativa, então eu vou me vingar loucamente, isso é natural meu. Não. Todo signo, quando ele apresenta isso, é porque ele tem o outro lado disso que tá mal trabalhado. Então. E uma vez que você desenvolveu consciência disso, continuar fazendo. Uma coisa é quando você não sabe o que você tá fazendo. Você é criança e tá lá, vingativa, louca, você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Aí você tem como falar, não, tudo bem, é uma criança. Mas uma vez que você percebe que você tem um padrão de vingança ou de qualquer outra coisa, e você ainda continua fazendo aquilo e usa o seu signo pra justificar, aí eu fico puta. E com razão, né? Signo não pode ser desculpa de gente escrota, hein? Não vou deixar, a gente tá aqui pra não deixar. Exatamente. Você pode ser de qualquer signo pra falar, não, mas sou agressivo porque eu sou ariano. Se controle. Exato. Ninguém mandou. Vai meditar, vai correr. Vamos começar então já falando de ariano. Exatamente. Áries, lado sombra. Essa agressividade, será que é lado sombra? É a força, a raiva, explodir, sincericida, Nossa. né, gente? Muito. Não leva o desaforo pra casa. Falam tudo aqui na cara. Briga no trânsito. Ixi. Por que o ariano é desse jeito, gente? Porque o Áries tem o fogo da iniciativa. Pra você, o ariano ele é o arquétipo do guerreiro. O que o guerreiro faz no campo de batalha? Ele pode parar pra pensar, eu vou cortar de que ângulo a cabeça daquela pessoa. Filho. É só um atrás de outro. Exatamente. Então, o ariano ele não tem ele não é refinado nesse sentido, porque ele é bruto, né? O arquétipo é um arquétipo bruto. Então, o ariano, ele tem a coisa da liderança e da iniciativa. Ok? Então Sim. ele tem essa coisa de um dever da honestidade, da sinceridade. Só que isso, quando vai pro lado sombra, dá isso. É do meu jeito, é assim, vamos! Sem pensar nos outros, né? Tem nesse lado... Aí explode, aí grita, aí briga, aí bate. Aí... Fogo de palha ainda, né? Porque ele faz tudo isso, esquece depois. Só que o resto, lá, os cancerianos, os piscianos, tudo magoado ali no canto chorando. Lógico. Posição fetal. Parece um bárbaro. Entra na minha casa, arranca a cabeça da minha família inteira, vai embora como se nada tivesse acontecido e me deixa aqui sofrendo, entendeu? Energia diária, gente. Então é só pegar essa energia, entender que vocês têm isso. Isso é um talento quando equilibrado. Use para a liderança. Como tudo na vida, né? Se usado com parcimônia. Exato. Se você quer abrir uma empresa, quem precisa ter uma coragem para abrir uma empresa? Quem você chama? Um ariano. Então, ou seja, é pegar esse lado da agressividade e levar pro lado bom dela, que é o de tomar iniciativa e começar coisas, e não de dar tapa na cara das pessoas, né? Porque dá pra controlar também, né, gente? Dá. Então assim, ó, se acalme. Não fala isso. Não posso falar isso pra ariano, não. Relaxa. Assim, Nossa. Relaxa. Nossa, como fala relaxa. Né? Taurinos! Vamos falar da teimosia então, né? Que eu acho. Vamos falar da teimosia, que é a coisa que mais grita como sombra. É tipo, meu Deus do céu, gente empacada, que não sai do lugar. Que às vezes a pessoa tá falando um negócio que na cabeça de quem tá ouvindo é tão fácil solucionar aquilo que a pessoa tá falando, mas você vai falar e a pessoa, não, mas não é isso. Gente, eu tô não, mas sofrendo porque sou eu. Sabe uma coisa que eu detesto? Você vai dar um conselho pro taurino, ele fala assim, não, mas eu sei. Então por que não fez? Que é burro? Vai fazer? Oxi, então sai do lugar, por que você tá empacado? Você tem que buscar terapia. Não, eu sei. Eu sei. E por que não buscou?
Tá esperando o quê? Cair um meteoro te avisar? Gente, mas ó, é fácil entender o touro. O touro é o touro, né? A vaca ali pastando. Você vê vaca correndo, você vê vaca saindo pelos campos, fazendo coisas novas? Não, a bicha fica ali ruminando e parada. O touro, a teimosia do touro é a perseverança excessiva. Entendi. É um signo fixo, é um signo estável e é um signo confiável. Então, o que ele vai fazer? Uma vez que ele começou alguma coisa e deu certo, ele para. E lá vai ficar, né? Vai ficar aqui. Tá dando certo, tá funcionando, esse pasto tá gostoso. Ele para, ele empaca. Então, ele teima, porque uma vez que ele escolhe o que ele vai fazer, uma pessoa, né, um namoro, um trabalho, ele empaca naquilo. E pra mover ele é muito difícil. Mas é isso que traz... Cara, verdade, eu sou assim. Pode estar fazendo um curso online, isso acontece muito comigo. Começa um curso online, não tô gostando, mas eu tenho que ver até o fim. Aí você vai até o fim. Vou até o fim. Você nunca larga um filme na metade? Nunca. Então. Nunca! Cara, então isso é péssimo, né? Poderia largar o filme. Mas... uma hora de vida perdida, ok. Mas é importante saber sair da situação antes, né? Porque senão fica naquela coisa, um namoro que tá há 5 anos lá, aquela coisa tá fedendo já e o taurino tá lá. Como lidar com esse defeito? Eu acho que é levar também a teimosia pro lado da perseverança. Exato. Pro lado da, como chama? Da insistência, Persistência. Da persistência, entendeu? Então, isso é uma coisa boa. Uma coisa boa, uma pessoa que começa e termina as coisas, uma pessoa que vai até o fim. Inclusive, se você for um taurino que tem boas ideias, o mundo agradece se você persistir nas suas boas ideias, entendeu? Com certeza. Porque você não precisa abrir mão das coisas, etc. Taurino, se duvidem, viu? Vocês têm que fazer assim, será que eu tô sendo teimoso? Porque vocês podem simplesmente achar que tá tudo certo. Então, se duvidem, tenham essa rapidez, assim, de... E isso é ótimo, porque vai te fazer questionar. Você acha que o taurino é muito racional também? Ele não é, eu não porque diria... apesar de ser de terra, eu não acho ele tão racional quanto o Virgem Isso não Capricórnio. é o racional no sentido intelecto, mas é aquela coisa prático. É o que eu posso ver e tocar. Ah, entendi. Porque, né? Então, assim, palpável, é isso, palpável. Né? Tem que ser. Ele é o São Tomé do Zodíaco, entendeu? Mas tem que ver pra crer. É isso. Então, cara. só que é isso, né? Pra você que é taurino, vou te dar uma dica. Às vezes, você tem que crer sem ver, entendeu? Às vezes, você tem que acreditar na palavra das outras pessoas, Exato. sabe? E a pessoa, por isso que também é muito difícil quando é um taurino mal trabalhado e fica muito ciumento, porque ele não sai do lugar nesse ciúme aí. Porque o ciúme é tudo mental, aí a pessoa vai ter que te comprovar, exatamente. Entendeu? Então vamos levar isso pra persistência das coisas, Por tá? favor. Maravilhoso. Gêmeos! Qual é a sombra de geminiano? Na verdade, a gente tem que se perguntar qual é o sol, né? Brincadeira. Mentira. Isso não é um canal contra os geminianos. Não. Gente, Gêmeos, ele tem essa multiplicidade, a versatilidade, 1000 caras e 1000 facetas. Isso dá o quê? Um excesso de comunicação, vamos colocar assim bonito, né? Fofoca, né, gente? Fofoca, né? Então, a sombra dos Gêmeos também é essa coisa superficial, certo? O que a gente tem que pegar é essa capacidade dos Gêmeos maravilhosa de entrar em todos os tipos de informação e conhecimento e conseguir se virar naquilo. É o que a gente estava falando hoje sobre a sua capacidade de articulação, porque esse aqui tem Mercúrio em Gêmeos, tá? Então é assim, ele consegue desenvolver sobre qualquer assunto. Essa é a versatilidade de Gêmeos. Só que por causa disso, como não tem essa coisa da falação, acaba falando mal, falando por falar. Falando besteira, às vezes falando mentira. Falando mentira. Falando coisa que a pessoa sabe que não é real, mas pra ela é só a vontade de querer falar. Aí abre a boca e fala, entendeu? Meio sem remorso, sabe? De estar falando besteira. Não tem entendeu? filtro. Não tem filtro. O negócio dos Gêmeos é aprender a ter filtro no que fala. Então, assim, sempre, quando vai... Pensa assim, isso vai ser útil pra sociedade? Isso é verdade? Acho que isso é verdade? Primeira isso pergunta. É real? Então você que é geminiano tem que aproveitar também, que também é um signo racional. Muito. Entendeu? Muito pra ficar se perguntando isso. Vai falar alguma coisa? Malandro. O malandro é geminiano, gente. Exato. O malandro é geminiano. Então, usa essa malandragem pra articular ideias. É um ótimo vendedor, comerciante, pessoa que, né, articula pessoas. Então, isso é excelente. Cara, com linguagem, com instrumentos,
Artesanato, vai vender artesanato. Nossa, vai. Ótimo pra vender a sua arte, tá? Agora, realmente, tem que dar uma controlada nessa verborragia. Câncer! Não temos sombra. Só luz, pura luz. Só pura luz. Eu vou falar da sombra de câncer. O rancor, gente. Você acha que é a sombra? Eu acho. Que é o rancor. Você acha o emocional, pior que o drama, eu acho. Eu acho que é aquele emocional azedado do câncer. Sabe aquele leite que tá lá na geladeira que alguém esqueceu 3 meses? É esse o lado. Não, é louco, né? Porque, usando a analogia do leite, o canceriano é tipo aquele leite que parece que você acabou de tirar da geladeira e você abre, tá bom. Aí a hora que você abre, já azeda na hora. Não tem umas coisas que, tipo, tá boa, aí você olha, azedou na hora. Ai, meu Deus. O câncer, quando ele fica nessa coisa do rancor, ele vai criando, através das relações, eu reparo muito isso. As pessoas começam a ter medo do canceriano. Medo? Medo, porque eles sabem que ele é muito sensível e que ele vai magoar e que ele vai... Aí você já começa a andar em ovos. Você sabe que você não pode falar as coisas pro canceriano. Aí você fica, não vou falar isso porque senão ele vai ficar magoado. Não, porque se eu falar desse jeito... Então, as pessoas começam a ter muito jeitinho. E aí não dá pra ser natural perto de alguns cancerianos. Porque você sabe que você não pode falar nada, que ele vai fazer um drama, que ele vai lembrar daquele momento. Fica, putz, não posso magoar ele agora porque 3 meses sem falar comigo. Aí você perde a espontaneidade, eu não né? Posso, porque se ele achar ruim, ele pode não falar nada, daqui a 3 anos me jogar na cara, entendeu? Joga mesmo, tá? É que eu sou um canceriano que aprendi a falar, Graças a Deus, né? Graças ao Mercúrio em Gêmeos, né? Deus não graças tem a nada a Deus. ver com isso. Mas eu convivo com muitos cancerianos, né? E a maioria é assim mesmo. Tipo, aí você tem que tomar cuidado, que você fala, se eu pisar nesse terreno aqui, eu sei que essa pessoa vai ficar tão chateada, ou essa pessoa vai explodir, vai ficar brava, ou assim, o humor da pessoa vai mudar na hora. Assim que eu trouxer essa informação, eu já sei, entendeu? Diferente do Capricórnio, que consegue fazer a impessoalidade, ele consegue esfriar aquela situação, falar, não gostei, mas eu preciso resolver isso aqui, então eu não posso levar isso pro lado pessoal. Essa é a genialidade do Capricórnio. Essa é a genialidade, entendeu? Exato. Então, como que o canceriano lida com esse rancor? Eu acho muito legal de pensar assim, que o câncer, ele é o signo do passado, tá? Ele é o preservador do passado. Isso é muito legal. Ele veio trabalhar com tradições, ancestralidade, família. Por isso que ele tem essa memória excelente, porque ele olha para trás. Então, tem que pensar nesse passado para preservar as coisas boas e essas coisas ruins do passado, aprender a soltar. Eu falo, conviver com a rancorosa. Chama a rancorosa para tomar um chá. Eu acho. Porque se você deixar a rancorosa no porão, ela vai ficar louca. Agora, se você deixar aquele rancor subir, você fala assim, e aí, meu bem, me conte. O que você tem pra falar hoje? 5 minutos você tem. Depois você vai ter que ir embora. Entende? Deixa arejar esse rancor. Dá voz pra ele dentro de você, mas não fica assim, é você a rancorosa, a gente tá certa, né? Aquela pessoa fez mal pra gente. Tira essa coisa de levar tanto pro pessoal. Às vezes a pessoa que te fez mal tava com dor de barriga naquele dia, gente. Às vezes a pessoa nem sabe que te fez mal, você tá aí 10 anos sofrendo. Você sabe que a maneira que eu tenho de lidar com isso é fazendo piada, né? Ai, graças a Deus. Então assim, a pessoa me fez um mal, alguma coisa aconteceu, você vai saber que eu superei quando eu tô fazendo piada, porque aí eu transformo isso. Porque eu não vou esquecer o que aconteceu, entendeu? Mas eu tenho a opção de como eu vou lembrar. Perfeito. Se eu vou lembrar isso, ainda vai me doer. Ou se eu vou lembrar e falar, as coisas que a gente passa na vida. Exato, gente. Entendeu? Chama a rancorosa pra tomar chá. Essa olha, ótima dica. Chama, dá um chazinho, entendeu? E vai, agora tchau, que eu tenho outras coisas pra fazer. Tem aqui uma máquina de roupa pra lavar e tá tudo certo. Exato. Leão, pessoas! Muita sombra nesse sol, né, gente, também, né? Mas qual que você acha que é a maior sombra de leão? E o umbigo, né? O mundo gira ao redor do umbiguinho do leão, né? O autocentramento. Eu não diria nem que é o egoísmo, porque o egoísmo é coisa de Áries. O leão, ele é a vaidade e só pensar em si, né? É mais um egocentrismo. Egocentrismo. Como que isso vai me ajudar? Como que essa situação tá me beneficiando? Ele tem muito isso. Eu, né? O sol. Ele é o sol. Então a gente tem que... Isso vai ter um efeito. O legal, assim, pensar o leonino, ele é o sol, então ele ilumina as pessoas ao redor. Quando o leonino só quer ele brilhar, eu sou o sol, olhem para mim, isso ninguém aguenta, dá ranço. Ninguém aguenta. Dá ranço. Você que tá assistindo sabe, né? Ninguém sabe. aguenta quando tem um leonino mal trabalhado, que fica, nossa, tudo quer falar dele, ou tudo assim, todo mundo ama ele, todo mundo tá interessado, ou o contrário, né? O drama, né? Ninguém, né? Eles são dramáticos.
dramáticos. Assim, nossa, ninguém me valoriza. Ah, eu saí dessa relação porque não me valorizava, porque não me merecia. É o narcisismo, gente. É o narcisismo. Mas já falamos bastante, né? Isso. A gente aproveita pra falar da Soma pra jogar um shade, entendeu? Pra dar uma rança. Pra dar uma desabafada também, exato, né? Necessário da vida. Mas né? é importante a gente olhar essas características, porque assim, o leão, o leão ele tem algo de maravilhoso, que é esse brilho, porque um leão, ele entra num lugar e a gente percebe quando é leonino, né? Só que qual é a sacada do leão? É chamar atenção sem ser proposital. O brilho dele tem que ser uma coisa que as pessoas, é que nem o sol, você não tem como tipo, ah, não, eu não vou olhar pro sol não. Cara, aqui ó, deu 6 horas da manhã, é um raiozinho, aquilo já ilumina tudo. Pronto. Então, quando ele tá sendo ele mesmo, único do jeito que ele é, e não sendo o que a mãe acha que ele tem que ser, o que a sociedade acha que ele tem que ser, mas quando ele consegue ser ele mesmo, diferente, descobrir o que é único nele, e brilhar sem fazer assim, ai gente, olha pra mim, cara, aí é fenomenal, porque naturalmente todo mundo vai olhar pra ele. Porque ele tem essa capacidade de magnetizar as pessoas. E se é isso que ele quer, se é isso que você, que é leonino, deseja, busca, etc., eu acho até melhor saber que dá pra fazer isso naturalmente. Perfeito. Entendeu? Então, a maneira de lidar com tudo isso é assim, ó, é o quê? Relaxando isso? É tipo assim, calma, você não precisa fazer nada, entendeu? Tipo, quem é sol vai brilhar. Isso, ilumine os outros. Isso é muito importante, né? Porque leoninos tem todo isso de ser muito generoso, né? O leonino é muito generoso, muito alegre, festivo, de comemorar as coisas, criativo. Então eu acho que é pegar tudo isso e usar para o bem geral da nação, entendeu? Então assim, as pessoas... Leoninos bem trabalhados são sempre maravilhosos. Eu tô lidando ultimamente com vários leoninas, principalmente, que eu tô achando tão bem trabalhado que eu falo, gente, olha que signo maravilhoso. Entendeu? Porque olha que pessoa bem trabalhada, bem divertida, fala, sabe? Você não é entediante, sabe? É gente que, tipo, entretém. Eu acho super legal. O leão, ele te captura na essência dele. Quando ele tá assim, você se sente até... Você é sugado numa aura que é aquecido. Diferente do aquário, que esfria a gente intelectualmente. Porque ele tem que racionalizar. O leão não, ele te traz pra cena. Então é isso. Ele traz pro palco. Traga as pessoas pro palco, entendeu? Não tire as pessoas do seu palquinho. Dá licença. Não. O palco é meu, né? Não faça isso. Ai, gente, não, por favor. O quê? Daqui é meu. Vou deixar aqui, ó. Isso aqui é meu, tá na minha casa. Isso é perfeito pra um leonino. Isso, né? Vou deixar até aqui. Deixa aí, por favor. Virgem! Deixa eu tirar aqui pra falar de virgem. Porque é verdade, não combina com virgem. Os virginianos vão ficar loucos, mudou o cenário, como assim? Virgem, qual é a sombra de virgem? Chatice, né? A gente sabe, né? Porque muita gente fala, virginiano é tão chato. Mas por que é chato? Porque é muito criterioso, muito detalhista, meticuloso, sabe? É aquela pessoa que acaba sendo crítica, porque consegue ver detalhe por detalhe de como as coisas foram feitas. Então, se você não souber controlar isso, você pode virar realmente essa pessoa que ninguém vai querer ter por perto. Ai, não. Porque vai falar... Ele chega na sua casa já olhando... Ai, chatice. Aí você não chama pra casa, você não vai querer ter um chefe virginiano assim. Você não vai querer namorar com um virginiano, porque esse namorado vai ser chato, vai te encher o saco. Não, deixa eu contar. Eu ficava com um virginiano. Faz muito tempo isso, mas eu ficava com um virginiano, era isso. Assim, ele implicava comigo do jeito que eu tomava café. Por que eu fui tomar o 3º café? Porque eu quero. Porque sim. Fofa do jeito que eu sou, né? Porque sim. Vou tomar outro. E se quiser, eu jogo esse café na sua cara se continuar falando, né? Então, é impressionante. Então, assim, tem esse lado. Essa é a sombra. Essa é a sombra, é o excesso de crítica. E pensa, se ele tá criticando você, ele tá se criticando 1000 vezes mais, cara. Esse é o mais triste do virginiano. Então, gente, tem que rolar uma autoaceitação. Qual que é o lado luz disso? Contrata ele pra ser analista de alguma coisa na sua empresa. Meu Deus, sim. Gente, nutricionista. É ótimo. A gente vai cuidar da sua saúde, da limpeza. Maravilhosos. Vai cuidar do organograma. A gente tem que pensar assim, o virgem, pra que ele veio ao mundo? Ele cuida das pecinhas da máquina, certo? Então, enquanto o Capricórnio é o dono da máquina... TI, né? Não, é o grande TI, entendeu? É o apertador de parafuso melhor que você vai ter na sua vida. Isso, e pra você ver a máquina tá funcionando, você tem que olhar os detalhes, você tem que ver se tem óleo. Então, ele faz esse processo de ficar olhando as pecinhas.
Então, use isso ao seu favor para ver se a sua vida está funcionando de uma maneira adequada. Se você come bem, se você vai ao trabalho, se você tem bem-estar, se analise o seu comportamento. Faça isso. Agora, não fique criticando as pessoas e não fique tentando mudar a vida das pessoas, porque você tem essa coisa do perfeccionismo, né? E de como as coisas deveriam ser. Então, usa isso para realmente ter uma vida incrível. Gente, perfeito, só Deus, né? A maneira de trabalhar essa sombra também é usando isso para ajudar as pessoas. Perfeito. Ao invés de para criticar. Que ajudar também é uma coisa que o virginiano vai adorar fazer. Exatamente, Então acho que é juntar bem. uma outra coisa. Perfeito. Já que você sabe que você vai ser bem detalhista, então arranja um tipo de trabalho, pode ser até um trabalho voluntário, em que isso seja útil para as pessoas. Exato. Faça isso ser útil. Porque também é uma coisa que vai aquecer o seu coração de virginiano. Exato. Porque você está sendo útil, que é uma coisa que você já me ensinou que virginianos buscam bastante. Adoro. E aí eu acho que é você... Tipo, você relaxa, porque não é que você relaxa, você continua sendo, mas você não tá sendo chato com isso, entendeu? Você na verdade fala, não, eu vou usar isso para o bem, entendeu? Isso. Porque aí você se entrega num lado mais humanitário, num lado mais pessoal, de eu ajudei uma pessoa que eu gosto. E aí sim, você vai ser bem aceito pela sociedade. Ai, que tá bom? fofo. E principalmente, né, só pra ficar uma última dica, só dá a sua opinião quando pedirem. Isso é uma coisa daqui, Virginiano, às vezes não tá. Só dá, se ninguém te pedir opinião, se ninguém chegar e falar assim, você acha que o meu quadro tá torto? Não fala nada. Eu acho. Cuida da sua própria. Faça vida. A sua auto. Cuida da sua vida, é isso que ela quer dizer. Eu vou falar, cuida da sua vida, entendeu? E deixa as pessoas cuidarem da dela, sabe? Sim. Não tenta controlar o mundo, entendeu? É, porque não vai dar. Vai dar ruim, não vai dar certo, gente. Vamos falar de Libra agora, hein? Libra. Qual é o lado sombra de Libra? Diga aí. Sem ranço. É isso que eu tô tentando. Eu tô vendo assim, eu tô tentando separar qual que é o meu lado pessoal em relação a isso, qual que é o lado, profissional. Astrologal a respeito disso. Indecisão e falsidade, talvez. Vou explicar o que é falsidade. É o não comprometimento com a sinceridade que o Áries tem. Ah, é o oposto, não é mentira, é o oposto de sincero, que é falso. Isso, do tipo... Rio quando quero chorar. Como ele quer agradar todo mundo, ele acaba não sendo sincero com ele mesmo e com o que ele tá sentindo. E acaba querendo sempre fazer todo mundo em detrimento dele, sabe? Uhum. Então isso eu acho que é muito difícil pro libriano, porque ele vai ficando uma pessoa que ele não sabe quem ele é. Ele não sabe tomar decisão, ele fica terceirizando decisão, ele fica com aquele monte de... Ele tá sempre tentando equilibrar as coisas e aí ele se perde. Quem ele é, que é o lado oposto do Áries, né? O Áries sabe quem ele é, tem coragem, tchau. Tanto que ele é um grosso, como a gente já viu lá atrás. Lá atrás, começo desse vídeo. Começo do vídeo. Há 20 minutos atrás. Agora, o Libra não, né? O Libra, eu diria que é isso, né? Essa coisa da indecisão e de não se comprometer com o eu, porque o eu acaba machucando as pessoas. É natural. E eu acho que essa falta de comprometimento é realmente o lado sombra, assim. Que é tipo, você precisa, né? Principalmente em tempos de hoje, que a gente vive, a gente precisa que as pessoas se comprometam, que se posicionem, entendeu? Isso. Que saiam de cima do muro, porque tem várias questões que são urgentes, inclusive em âmbito social ou pessoal, que a pessoa precisa se comprometer, ela precisa olhar e falar, tá, o que eu quero, quem eu sou e bancar tudo isso. Você precisa bancar quem você é e o que você quer fazer, porque isso tem a ver com empoderamento pessoal, isso tem a ver com várias coisas que a gente sabe que são importantíssimas. Então acho que esse é o lado sombra. Mas como é que o libriano vai lidar com isso? Entendeu? Gente, mas o libriano é exatamente esse lado, né, de medo do ser eu, de ter a coragem, né, é a questão dele ter a capacidade da diplomacia como ninguém. Lembrando que não tomar uma decisão já é tomar uma decisão, tá, gente? Isso lógico. É muito importante. Se você é libriano e não sabe disso, aqui ó, a gente já tá te dando um negócio pra você não dormir à noite, entendeu? Vai ficar, né, assim, com não o olho se comprometer é se comprometer. Se comprometer, sim. Não dar opinião já é dar uma opinião. Exatamente. Então, o legal exatamente disso do Libra é o quê? Ser assertivo, saber o que você
colocar o que você quer de uma maneira diplomática. Você quer talento melhor que isso, cara? Então. Por isso que Libra, ele é naturalmente político, diplomático. Ele é perfeito para esse tipo de relação. Porque assim, eu preciso colocar a minha opinião, mas eu também não posso... Um gato invadiu o meu espaço. Você tem que saber colocar a sua opinião, mas de uma maneira adequada. Não é sair por aí falando qualquer coisa, como a gente tem visto muito, né? Enfim. Então, é importante isso, porque para isso a gente precisa viver em sociedade. E o Libra sabe fazer isso como ninguém, mas ele precisa muito se colocar. E usar esse talento, cara. Olha que maravilhoso, ele sabe tudo, né? Tem um jeitinho de falar, e quando você vê, você já se entortou. Porque ele te virou, assim, né, com os argumentos dele. Então... Mas é realmente... que não... E eu acho que é o momento em que o libriano tá mais solar. Mais na alta potência, entendeu? É quando ele consegue fazer essa diplomacia toda, quando ele consegue trazer coisas para as pessoas, sabendo falar de uma maneira que as pessoas ouvem. Exatamente. Entendeu? Que as pessoas se sentem ouvidas também. Isso, porque ele sabe fazer isso, ele sabe ver as pessoas, né? Exatamente por não se ver. Isso que é interessante na astrologia, a gente tem assim, né? O Sol, né? Planeta não, né? O astro, ele está em domicílio no signo de Leão. Por isso que o Leão é daquele jeito. Se a gente põe no signo oposto, a gente coloca ele em exílio, que é Aquário. Porque o Aquário não tem o eu, o Aquário tem o coletivo. Ah, sim. Certo? Então, o Sol a gente chama de exaltado no signo de Áries, porque é um signo que tem a ver com... Opa, olha um gato. Tá vendo aqui, ó? É um signo que tem a ver com... Eu quero fazer algo, eu sou um guerreiro, eu vou atrás. Então, se eu ponho no signo oposto, que é Libra, né, aí ele fica em queda. Então, como que o eu vai se manifestar num lugar que é um lugar de relação e que é do outro, onde eu priorizo o outro? Nossa, então deve ser bem difícil É muito difícil pro Libra ser solar. Quando você usou a palavra solar, achei bem interessante, porque é isso. É difícil pro Libra falar eu. Porque ele tá sempre eu, mas e o outro? Mas então, é difícil, gente. Não é fácil. Mas é aí que é o... né? Porque o Ares também se enfia ali numas ciladas horrorosas, né? Então é muito legal, eu acho muito válido, mas tomem decisões de maneira assertiva, mas diplomática. Que vai ser a maneira como você opera mesmo, entendeu? Só que tomando decisões. Por favor, né? E é ótimo, né? Porque ele pesa tanto o outro que capaz dessas decisões serem as melhores de todas. Exato. Porque você só tomou essa decisão porque você pesou aqui, pesou lá, aí faz o advogado, entendeu? Perfeito. O juiz e já era. Muito bom. Escorpião. O mais polêmico. Vamos falar de sombra, né, Brasil? É isso que eu ia falar. É sombra, todo mundo projeta tudo nos pobres escorpianos. Pobre é muito exagero, vai. Nos escorpianos. Não vamos forçar. Não vamos forçar. Qual que é a sombra de escorpião, Vitor? A sombra, eu acho que é o controle, acho que é uma sombra muito forte, assim, do escorpiano, que ele quer controlar a sua vida, ele tá tão dentro, tão profundo, sabe, tão denso, que quando você vê, a pessoa quer te controlar de todas as maneiras, então acaba sendo muito manipulador, acaba sendo muito ciumento também, sabe, possessivo, de venha pra cá, por que você não me contou isso, sabe, sempre muito desconfiado das coisas, porque tá querendo sempre ter o controle de tudo, entendeu? Você acha que esse é o... É exatamente isso. E é interessante a gente pensar por que ele é... Por quê? Por que ele tem isso, né? Eu gosto de perguntar o porquê disso. Medo. Medo do quê? Medo. Porque dele mesmo, que eu tenho. As emoções dos escorpianos são tão fortes que ele precisa estar sempre no controle, porque ele não quer que outra pessoa rapte ele com as emoções. Ele quer estar sempre no domínio. Porque ele sabe que as emoções são muito fortes. Então ele não quer cair nesse lugar de estar na mão do outro e estar sentindo aquilo com tanta intensidade. Então ele prefere estar sempre no controle. Então é puro medo. Medo no sentido que de emoções tão intensas dele próprio. Isso é bem interessante. E essa sombra, que daí vem o vingativo, vem tudo isso ali, né, atrelado. Cara, escorpião é o signo da transformação. É um bicho que vai ficar ali, ó, em crise o tempo todo. O oposto de touro, né, que quer ficar de boa. De boa, sempre comendo, né? Comendo, sentindo um cheiro bom. Não, o escorpiano não. O escorpiano quer se transformar. Essa é a luz de escorpião. Porque a transformação. É a transformação, porque ele não... A ideia é ele fazer sempre esse inventário. Ele vai estar sempre procurando esse aprimoramento. É aprimoramento ou aprimoração? Aprimoramento. Obrigada, aprimoramento. Ele bugou.
E aí ele tá sempre buscando esse auto-aprimoramento de si mesmo. Ficou... Nossa, a pessoa não sabe falar. Esse auto-aprimoramento... português, né? Fez letras. Mas às vezes é difícil. Ria de si mesmo, gente. Ria de si mesmo. E o escorpião tá sempre fazendo isso. Sempre buscando se renovar. Exatamente por trabalhar com morte e transformação. Essa é a luz do escorpião. Olhar o lado mais profundo. Ele não vai ficar no raso. O Libra ali, ó, tá só na superfície. Enquanto o escorpião tá lá embaixo. Então essa capacidade de mergulhar é a capacidade de transmutar todos esses aspectos que você tá falando. Então o aspecto luz disso também é a capacidade de ver tudo que tá por trás, porque é o signo que vai lidar com tudo que é tabu que ninguém quer lidar na sociedade. Que é morte, ninguém quer falar de morte. Ninguém, as pessoas têm pavor de falar de morte. Sexo, todos os tipos, ninguém quer falar disso. Então, o escorpiano, pra ele, assim, falar de coisas de elevador, pra ele é um saco. Agora, falar de morte, de transformação, aí estamos falando de coisa boa, né? Então, isso que é legal do escorpiano, ele ir aonde ninguém quer ir, dentro de si mesmo, e se transformar. Porque é um signo, assim, poderosérrimo, né? E ele pode usar essa manipulação que ele faz como persuasão. Né? Pra coisas boas. Coisas boas, do tipo, psicólogos, né? Escorpianos são naturalmente psicólogos, são bons ouvintes. É a profissão do... do escorpiano? Eu não vou fazer o vídeo pra você, já vai estar até feito quando a gente fizer, que é sobre vocação, né? E cada signo tem meio que uma vocação assimilada ao signo, não solar, né? Mas ao signo, a energia do signo, né? E o de escorpião é o psicólogo. Nossa, olha só. Porque ele vê profundo, né? Ele vê nas camadas. Mas eu acho que o escorpiano, se ele aprender a nadar nessas águas profundas, se aprender, sabe? Você lida com isso, com a densidade dela, com tudo, a tendência é que ele nade de braçada. Nossa, né? incrível. Que ele vá, porque a gente também precisa de gente que fica aprofundando as coisas. Porque muitas vezes a gente fica tão no raso de tudo que aí decisões erradas são tomadas. E aí tudo, né, que você sabe disso, né? Tudo que fica no raso acaba não dando certo, entendeu? Então acho que ele tem que usar toda essa intensidade dele pra fazer coisas boas. Exatamente. Pra tô aí, assim como se transformar, transformar o outro. Transformar o outro, porque ele ajuda mesmo, ele faz esse espelho, né? Escorpiano é isso. Então, realmente, pessoal, esse controle, essa manipulação, ele é só uma coisa que também de auto-investigação, né? Ele tá sempre controlando os próprios sentimentos. Então, aceita esse lado sombra também, porque é o mais sombra de todo. Sebastião? Quer olhar? Não. Não? Então deixa eu tomar uma água. Sagitário. Não tem nada sombra. Não tem sombra, não. Pode sair desse vídeo, que esse vídeo nem é pra você. Próximo, vamos lá. Capricórnio. Qual é a sombra de Sagitário, na minha opinião? A sombra de Sagitário é a irresponsabilidade, assim. É a sombra de... Eu sou ótimo pra dar ideia, sou ótimo pra trazer ideias novas, pra trazer coisas que ninguém tá pensando, sabe? Ótimo pra, não, vamos fazer isso mesmo, olha só que maravilhoso, vamos pintar, vamos bordar. Visão, eu tenho a visão. Isso, mas ótimo. Quem tem a visão não necessariamente tem a estruturação e a capacidade de concretizar essa visão. Então, o que eu sinto como um lado negativo, né, como a sombra do sagitariano, é esse oposto de Capricórnio, sabe? É essa coisa assim, eu quero muito fazer isso, mas para fazer isso, eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto C, entendeu? Eu falo, não. Vai dar um trabalho. Não, então faz aí. Tudo, né, assim, ó, Capricórnio, vai dar um trabalho, não. Entende? Porque é exatamente essa energia. Então, olha, ele é tipo, nesse sentido, ele tem a alma de criança, não o infantil do câncer, mas a alma de criança, né? Tipo, quero fazer. Do adolescente, né? Do adolescente. Quero fazer isso. O que foi isso? Não sei. Ai, para, não chega no filme de terror, daqui a pouco aparece, eles acham, para. E não, a gente vai ver ali, né, na câmera, isso vai ser legal. Tô brincando. É a alma do adolescente, né, o Sagitário tem isso, mas aí é gostoso pra se divertir, né? Ótimo pra se divertir, mas na convivência. principalmente quando você já é adulto,
a responsabilidade grita, entendeu? E ele acha que não, que esse povo adulto é chato e que, na verdade, a gente não tem visão, que o mundo não era assim. Então ele tem muita dificuldade de lidar com as estruturas. E uma outra sombra que eu acho que as pessoas não falam muito disso é o fanatismo. Sagitário é o fanático religioso. É o fanático dos partidos, sabe essa guerra de partido pela ideologia daquilo? De defender uma causa sem as cegas. Porque eu acredito. Sagitário. Meu Deus. Nossa, é o oposto de touro nisso, né? Acredita nas coisas que não viu nada. Exato. Só porque é um ideal, uma ideologia, no sentido dos dogmas, da religião. Então, assim, foi estabelecido isso, é a verdade, vou defender isso a qualquer custo. Sabe as cruzadas, assim? Tipo, vamos lá matar todo mundo e deixar todo mundo cristão, porque essa é a verdade. Em nome de Deus. Isso é um lado. Isso tá rolando muito, né? Assim, dessa coisa do fanatismo. Defender uma coisa, mesmo quando você vê claramente que aquilo não tem sentido nenhum. Só porque um dia eu escolhi essa coisa como real. E como verdade. E aí eu vou batalhar por ela até o fim. Até o fim. Mesmo que isso não faça o menor sentido. Aí você não vê, você fica cego. Eu acho que essa é uma sombra maior, assim. Essa é a sombra que as pessoas costumam não observar, mas isso é Sagitário. Isso é Sagitário. Sagitário tá sempre envolvido em coisas políticas, em coisas religiosas, em coisas de universidade, que é onde tem muito dogma. Sim. Porque o Sagitário oposto de Gêmeos é o quê? Eu descubro a verdade. A verdade. A verdade, isso que eu ia falar. Porque o Gêmeos tem várias verdades. Não, mas o Sagitário encontrou a verdade. Pode ver, todo Sagitário aí é palestrante, né? Não conversa com você, ele começa, porque... sempre tem uma coisa pra te ensinar, porque ele foi abençoado, né? Moisés devia ser sagitariano, né? Que foi lá e Deus mandou os mandamentos tipo pra ele sozinho. Ninguém viu, mas ele chegou e falou, tá vendo? Esse aqui é os mandamentos, ó. É isso. É bom seguir. Entendeu? Eu acho que essa é uma sombra mesmo. É uma sombra mais profunda, assim, porque o pessoal, né, vê muito esse lado fanfarrão do Sagitário, mas não vê esse lado que tem, assim, essa coisa do dogma. Do dogma. Uma vez que descobriu a verdade. Então, pessoal, Sagitário, olha pro lado de Gêmeos, porque Gêmeos tem essa capacidade de ver a multiplicidade das verdades. Até da mentira, né, Geminiano? Tudo, exato. Porque o que é, né? Dependendo do seu ângulo, a coisa muda. Porque daí fica esse questionamento, o que é a verdade? O que é a verdade? Exato, né? Então, assim, a verdade é uma coisa individual, contanto que ela respeite as pessoas ao redor, você tem que descobrir a sua verdade. Claro, vai ter sua religião, vai fazer seu estudo universitário, mas existem outros tipos de visão. Tem várias religiões, porque existem vários tipos de pessoas, exatamente. Existem várias verdades, né? Exato, não é assim, o budismo tá certo, o catolicismo tá certo. Não, o budismo serve mais pra mim, mas de repente você gosta mais do catolicismo e tá tudo bem. Então é bom que você, que é Sagitário, saiba lidar com isso o tempo inteiro, entendeu? Cola mais em gente de Gêmeos. Cola, aprende isso. Fala, gente, olha... Como o mundo é múltiplo. Essa leveza, né? Essa leveza. Exatamente. Acho que tem que lidar com isso mesmo. Tá bom. Achei uma sombra bem pior, assim, que a outra. A outra tava rasa. Aquário! Nós chegamos aí também. Capricórnio! Nossa, você vê. Olha o ranço! É o que eu faço com o meu. Nossa, pulei, é o que você faz com Eu pulei. Pulei, nem lembrei que existe. Tudo bem, vocês existem, vocês estão aqui. Tudo bom. Vamos falar de Capricórnio. Sombra capricorniana. Será que é um excesso de responsabilidade? Excesso de responsabilidade, seriedade, melancolia. Aquela coisa do tudo muito sério vai levando a uma densidade da realidade que ele só vê o que tá aqui, né? Ele não vê mais uma visão como Sagitário, ele não consegue ver a leveza das coisas, ele só vê o dia a dia e como aquilo é difícil e tem que subir a montanha, então ele só fica vendo aquele objetivo e fica chato. Aí não tem o temperinho da vida, sabe? Aí não tem uma emoção, sabe? Sentimentos mais alegres, mais divertidos, de se jogar mais, entendeu? De viver um pouco levemente, sem saber... Por exemplo, a gente pode fazer a analogia do Câncer e Capricórnio, que são opostos complementares, como o Câncer, ele é a raiz e o Capricórnio é a copa da árvore. Então, para o Capricórnio dar frutos, ele tem que conectar com o lado emocional. Ele não pode ignorar esse lado da vida dele. Por isso que fala que ele é o pai do zodíaco. E tem que ter que juntar com Câncer, que é a mãe do zodíaco. Você não precisa encontrar alguém que tenha isso, né? Você que é capricorniano, deve encontrar isso em você mesmo. Dentro de si mesmo. Como é que você aprende a relaxar um pouco, entendeu? Aprende a tipo, não, pera...
nem tudo vai ser tão prático assim, nem tudo vai ser do jeitinho que eu quero que seja, sabe? Eu também não consigo controlar tudo, então como que eu vivo as coisas de verdade? Como é que eu derreto esse gelo, entendeu? E engraçado que o Capricórnio tá ouvindo isso falando, mas foda-se, eu tô indo ali trabalhar. Não tá nem assistindo esse vídeo. Fala, nossa, perda de tempo. Eu conheço vocês porque eu atendo vocês. Ele tá lá assim, não, só vamos lá trabalhar. Mas o que acontece é o seguinte, vai passando o tempo e o Capricórnio, ele tá tão... Eu conheço vários que foram, né, envelhecendo, e o Capricórnio, a ideia é ele envelhecendo e rejuvenescendo, porque normalmente ele nasce velho e vai ficando jovem. É o Benjamin Button do Zodíaco. Então, o que acontece se ele não entende esse processo e continua muito sério, ele vai perdendo todos os contatos emocionais, do tipo amizades, família, porque ele fica só ali no trabalho, ou no dever, ou em alguma coisa, e isso acaba fazendo com que ele... Uma hora, eu conheço uma pessoa de Capricórnio que chegou assim e falou assim, cara, eu só foquei em ter aquela grana ali pra me render e pra eu ter uma estabilidade, e agora eu tô nessa casa incrível e eu não tenho com quem dividir. Nossa. Aí... O quê? Apunhalou. Mas eu acho, entendeu? Então fica a dica aí. Eu acho que o capricorniano, ele precisa se abrir um pouco mais pra ser um humano, entendeu? Lembrar que você não é uma máquina, que você não é um ser que não tem limites pra estar fazendo, né? Não tem limites de trabalho. Lembrar assim que, amor, tá tudo bem. Sentimentos não são perda de tempo. Entendeu? Tipo, é importante que a gente saiba lidar com todos os sentimentos, lidar com todas as emoções, porque como o capricorniano tem características muito interessantes que a gente estava falando antes, de coisas que ele precisa, que todo mundo precisaria ter e que ele tem, entendeu? Aliás, no universo capitalista, o capricorniano tá perfeito, né? Ele tá ali perfeito, encaixado. Exatamente. Então, assim, ó, pra além disso, é bom saber lidar com sentimentos, com emoções, com sensações, porque todo mundo vai ter, inclusive você. Aquário! Pronto, nós chegamos em outro que a galera só fala que tem sombra, né? Não, gente, não tem. Vamos lá, que eu vou trazer... Você vai falar a sombra, você vai representar o universo inteiro. Eu vou trazer a luz, porque a luz é incrível. Qual é a sombra de Aquário? Vamos lembrar. Vamos pensar qual é a sombra. Deixa eu pensar. Eu acho que a sombra de Aquário é um pouco parecida com a sombra de Capricórnio, que é achar que sentimento é coisa... Entendeu? Coisa tão mundana, tão... É isso, é inferior. Pequena, é exatamente isso. Entendeu? Inferior. Por quê? Porque tem coisas muito maiores, entendeu? As crianças estão passando fome na África. A Amazônia pegando fogo, você vai falar do seu relacionamento com o seu boyzinho, sabe? Assim, tipo, diminuindo sentimentos. Porque não importa qual seja o sentimento. É tipo assim, ó... Ai, amigo, relaxa, vai. Todo casal que tem 35 anos de casado e 5 filhos, uma hora separa. Entendeu? Como se fosse uma coisa pequena. Aí você fala, amor, isso só é pequeno pra você, entendeu? Pra mim, isso importa muito. Então, essa é uma coisa que talvez não seja a maior sombra dele, mas é uma sombra que afasta as outras pessoas. É uma sombra significativa, porque ela permeia tudo, né? O legal pra resolver essa sombra, eu acho que primeiro... Mantenha esse tipo de perspectiva, porque alguém tem que olhar o lado mais transpessoal da vida. Sim, sim. Que é o quê? O que tá além da sua casinha? Porque assim, o mundo, ele é complexo, né? Então assim, uma coisa é você ter sua vida doméstica, mas a vida tem pessoas que lidam com coisas além do doméstico. Quem que vai abandonar tudo pra ir fazer um Médico Sem Fronteiras? Exatamente. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa se não é o aquariano? É um aquariano com peixes. Você entendeu? Porque ela vai soltar aquele clã, porque ela não tem apego e ela vai fazer isso. Claro, aí tem a sombra, o que? Ele exagera, ele é fora de contexto, ele vem querendo falar pra você que tá devidamente, de verdade, sofrendo, real, com isso, e ele tenta desfazer disso. Por quê? Porque ele próprio aquariano não tá sabendo usar essa energia e tá frustrado. Muitas vezes o aquário tá frustrado, eu sinto isso, porque eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer. Eu passo na frente do Rio Pinheiros, eu choro. Eu choro, porque eu não tenho como limpar aquele rio. E eu fico, por que eu não tenho esse talento? Eu queria ir lá no Médico Sem Fronteiras, mas não tenho. Eu achei na astrologia uma maneira de eu fazer isso, né? Que é ajudar individualmente. Mas sofre, frustra. E quando a gente vê a pessoa com aquela coisa individual, aquilo machuca a gente, porque a gente queria que todo mundo olhasse o coletivo e todo mundo vivesse bem. Então, essa impessoalidade tem que tomar cuidado, porque ele tem que entender que também o individual tem voz.
E as pessoas têm que sentir. Não, individual tem muita importância também. Porque assim, o coletivo é formado por vários indivíduos, entendeu? Isso. E esses indivíduos precisam estar minimamente equilibrados para que a gente possa ter um coletivo equilibrado, entendeu? Exato. Então acho que essa é uma grande questão pro aquariano. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem seus dramas, entendeu? E eles precisam ser respeitados, inclusive os seus dramas, entendeu? Porque às vezes o aquariano fica tão impessoal. Ele deixa a vida pessoal total de lado. Exato, e assim, aí quando você vai ver, pode estar lá na África fazendo trabalho voluntário, mas você vê que as próprias questões são super mal resolvidas. Eu conheço vários aquarianos que fogem de terapia, entendeu? Que fogem de autoconhecimento, de coisas que seriam dele por achar que isso é menor. Então, por isso que eu acho que é muito parecido com o rolê capricorniano, de enxergar que fala assim, calma, tem outras coisas. No caso do capricorniano, é a questão de achar que é perda de tempo, porque tem coisas que são mais úteis. E nesse caso do aquariano, é achar que o valor coletivo é maior do que o valor pessoal. Só que uma coisa tá totalmente ligada à outra. Totalmente, exatamente. Um não é melhor do que o outro, os dois têm que estar Você não pode deixar um de lado pra cuidar do outro. Não precisa, não precisa deixar um de lado. Dá pra fazer os dois, entendeu? Vamos novamente aprender com os geminianos. Por favor. Dá pra fazer os dois. E os geminianos estão sempre reclamando lá no canal dele que ele não fala de geminiano. Hoje a gente só elogiou o geminiano aqui, Isso aqui, ó. Terceiro signo que a gente comentou e falou bem de geminiano. Então, Pega aquele pano ali pra mim, só pra eu passar mais um pano pra gêmeos. Que é isso que a gente vai fazer. A outra procurou um pano. Eu procurei um em peixe. A conta é um peixe. Pano? Falando em peixes, vamos terminar com peixes. Sombra. Vítima. Da situação do universo, do mundo, das pessoas, da família, dos meus sentimentos. Coitado. Não, assim, ó, às vezes eu vejo pessoas piscianas, tipo Rafael, falando, tipo assim, não, coitado de mim, porque eu nasci assim, sabe? Não tem mais pra quem culpar, aí culpa o universo, porque eu nasci assim, entendeu? Aí eu fico pensando, ai, tadinho, você não tem dó? Leva pra casa. Vamos no colo aqui. Ai, que pipi. Não, esse vitimismo, ele é aquela coisa da passividade do peixes, né? Ele não quer tomar atitude, ele não quer mudar a vida dele, porque quem faz isso é o lado oposto, que é virgem, que critica pra mudar, né? Critica pra avaliar, pra mudar. E o peixes, como é o lado oposto, o que ele faz? Deixa eu ficar aqui, relax, né, na boa, porque é tão fácil ser uma vítima, ser um coitadinho. Alguém vem e me ajuda, né? Ele tem esse lado. E realmente é impressionante como eles têm a capacidade de não entender a relação deles na situação que eles estão presos, não entender a própria responsabilidade das coisas que acontecem, né? Autorresponsabilidade é a chave de todas essas questões. E eu acho isso tão importante a gente saber que a gente é responsável pelas coisas. Super! Porque tem coisa que você não é responsável. Mas no que você tem que saber que você é responsável, porque senão você não cuida daquilo. Porque assim, se eu sou responsável por essa situação em que eu estou vivendo hoje, a única pessoa que pode mudar essa situação sou eu. Exatamente. Porque eu sou responsável por ela. Se você fala assim, a gente entende essa questão de responsabilidade com o filho, né? Se você tem um filho, você sabe que ele é sua responsabilidade. Então, enquanto ele tiver uma idade que você precisa dar banho, você precisa cuidar, você precisa, porque se você não fizer nada, essa criança morre, entendeu? Agora, se você não entende no resto da sua vida qual ponto é responsabilidade sua, você também pode estar sendo negligente e deixar que esses problemas te matem ou se matem, porque você que é responsável por esses problemas, por essas questões, você que é responsável por essas questões, está sendo negligente, entendeu? Então acho que essa é uma coisa muito do pisciano. Entra nesse mundo de fantasia, onde ele é a gata borralheira vítima, coitada. Tá esperando um príncipe, né? Em qualquer formato. Mas não vai aparecer príncipe nenhum, amor. Então levanta a bunda e vai mudar esse aspecto. Porque assim, o peixe tem que ter a capacidade da empatia, do ajudar. Ele tem que se colocar como uma pessoa que vai acolher, né? Como aquele que ajuda, é compassivo e conecta com os sentimentos. E não aquele que fica só esperando a vida passar. Gente, autorresponsabilidade salva vidas. Salva vidas. Com certeza. Então assim, vamos aprender a autorresponsabilidade. Peixinhos. Essa, olhando saindo dessa sombra aí, é a maneira, viu? Sim, saia da sombra você também. Da sombra. Queridos, acabou! É isso.
isso. É porque é isso, né, gente? Agora, se mais alguém perguntar se tem signo bom ou signo ruim... vou dar na cara. Não, eu não vou dar na cara porque eu não sou tão mal, entendeu? Mas eu vou só mandar esse vídeo aqui. Fala assim, ó. Isso, vê isso aqui, ó. automático, né? E Gêmeos é ruim. E Escorpião é ruim. Ai, gente. Ai, por favor. Ruim é machismo, homofobia e racismo, tá? Ai, boa. Agora, signo não tem ruim, não tem bom, tá, gente? Pode ter uma coisa, pode ter outra. Ai, é isso. Mais uma vez juntos, mais uma vez abraçados. Até a próxima, tá bom?